Ayrton Senna não foi apenas um piloto, ele foi um fenômeno que encantou o mundo com sua habilidade e paixão pelas pistas. Mas você sabia que sua vida foi cheia de momentos marcantes, dentro e fora dos autódromos? Neste vídeo, vamos explorar os fatos mais incríveis sobre a trajetória de Ayrton Senna, desde o que melhorou sua habilidade em correr na chuva, o motivo da família dele se afastar de sua última namorada, Adriane Galisteu, pequenos erros que infelizmente levaram à sua morte durante o auge e muito mais. Então acelere e venha comigo nessa viagem pela vida do eterno campeão. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre grandes lendas como ele. A habilidade de Ayrton Senna em correr na chuva é uma das maiores marcas de sua carreira, e um dos motivos pelos quais ele é considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos. Desde cedo, Senna demonstrou um talento natural para controlar o carro em condições adversas. Durante sua juventude no kart, ele enfrentava pistas molhadas com frequência, aprendendo a interpretar cada detalhe do asfalto escorregadio. Essa experiência precoce foi fundamental para que ele desenvolvesse um estilo de pilotagem preciso, sensível e agressivo ao mesmo tempo, tornando-o quase imbatível quando as condições climáticas eram desafiadoras. Uma das corridas que consolidaram essa reputação foi o Grande Prêmio de Mônaco de 84. Em sua estreia no circuito e pilotando uma modesta Toleman, o piloto brasileiro brilhou ao ultrapassar adversários em meio a uma chuva torrencial, chegando a pressionar o líder Alain Prost antes que a prova fosse encerrada prematuramente. 2 anos depois, no GP de Portugal de 1985, ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 em condições semelhantes, liderando de ponta a ponta em um desempenho que deixou os fãs e a imprensa sem palavras. Ao longo de sua carreira, ele acumulou vitórias memoráveis em pistas molhadas, como no GP da Europa de 1993, quando deu um show ao ultrapassar 4 carros na primeira volta em Donington Park. O que tornava a cena tão especial nessas condições era sua capacidade de sentir o limite de aderência do carro como poucos. Ele sabia exatamente onde pisar no acelerador, onde frear e como ajustar sua trajetória para maximizar o desempenho, mesmo em situações de baixa visibilidade e risco elevado. Para Senna, correr na chuva era um desafio que ele abraçava com confiança e entusiasmo, enquanto muitos de seus adversários sentiam medo ou hesitavam. Essa combinação de técnica, coragem e intuição fez dele o rei da chuva, e eternizou sua habilidade como uma das mais impressionantes da história do automobilismo. Ayrton Senna não era apenas um piloto excepcional, ele também possuía um profundo conhecimento técnico sobre os carros que pilotava. Desde o início de sua carreira, ele demonstrava interesse em entender todos os detalhes mecânicos e aerodinâmicos de seus veículos. Ele trabalhava lado a lado com os engenheiros, oferecendo feedback minucioso e muitas vezes sugerindo ajustes que melhoravam o desempenho do carro. Sua sensibilidade para identificar problemas era impressionante, e ele conseguia detectar pequenas diferenças no comportamento do carro que passavam despercebidas para outros pilotos. Esse envolvimento técnico não era comum na época, e Senna se destacou como alguém que ia além de apenas pilotar. Ele acreditava que quanto mais entendesse o carro, mais poderia explorá-lo ao máximo. Durante os testes, ele costumava participar ativamente, ajudando na calibragem da suspensão, ajustes no motor e até mesmo na definição da configuração aerodinâmica. Sua atenção aos detalhes foi crucial para o desenvolvimento de carros competitivos, como o lendário McLaren MP4 de 88, considerado um dos melhores carros de Fórmula 1 de todos os tempos. Outra curiosidade técnica que eternizou Senna está relacionada à curva que leva seu nome no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A curva do Senna, na verdade o complexo formado pelas curvas 1 e 2 e a sequência do S do Senna, foi projetada com a ajuda do piloto. Quando o autódromo passou por reformas nos anos 90, ele contribuiu com sugestões para criar um traçado desafiador e técnico, que exigisse habilidade tanto na frenagem quanto na aceleração. Esse traçado reflete a essência do estilo de pilotagem de Senna: precisão, velocidade e controle absoluto. Essa marca registrada não só desafia pilotos até hoje, mas também imortaliza a paixão de Senna pela engenharia e pelos detalhes técnicos que definiam sua excelência nas pistas. A lenda brasileira teve uma carreira marcada por rivalidades intensas, especialmente com 2 grandes nomes da Fórmula 1, Nelson Piquet e Alain Prost. Essas inimizades foram alimentadas tanto por diferenças pessoais quanto por disputas ferozes dentro das pistas, mas ambos reconheceram a grandeza de Senna após sua trágica morte, mostrando respeito e admiração pelo legado do piloto brasileiro. A rivalidade com Nelson Piquet começou quando Senna chegou à Fórmula 1 em 1984.
Piquet já era bicampeão mundial e não via com bons olhos o jovem talentoso que rapidamente começou a roubar os holofotes. A tensão entre os dois foi intensificada por declarações polêmicas de Piquet, que frequentemente criticava Senna fora das pistas, incluindo comentários sobre sua vida pessoal e sua sexualidade. Senna, por sua vez, respondia com profissionalismo e deixava suas habilidades falarem mais alto. No entanto, os dois raramente competiram diretamente no auge de suas carreiras, já que Piquet estava em declínio quando Senna começou a dominar. Após sua morte, Piquet reconheceu o talento do compatriota, destacando sua dedicação e habilidade como únicas no esporte. A relação com Alain Prost, por outro lado, foi marcada por uma rivalidade explosiva e amplamente documentada, talvez a mais icônica da história da Fórmula 1. A tensão começou quando ambos eram companheiros de equipe na McLaren em 1988. Senna, com sua determinação e estilo agressivo, logo começou a desafiar Prost, que era conhecido por sua pilotagem estratégica. A disputa entre os dois atingiu o ápice com os polêmicos acidentes no GP do Japão em 1989 e 1990, ambos decidindo os títulos mundiais. Fora das pistas, Prost acusava Senna de ser irresponsável, enquanto Senna o considerava favorecido pela FIA. Apesar das brigas, Prost foi profundamente impactado pela morte de Senna em 1994. Ele foi um dos que carregaram o caixão no funeral de Senna e passou a ser uma voz ativa para preservar seu legado. Em entrevistas, Prost admitiu que, apesar das rivalidades, tinha grande respeito por Senna e considerava seus duelos como um dos maiores desafios de sua carreira. Ambas as rivalidades, embora tensas na época, terminaram por solidificar o legado de Ayrton Senna como um dos maiores da história, reverenciado até mesmo por aqueles com quem mais entrou em conflito. A morte de Ayrton Senna no dia 1º de maio de 1994, durante o GP de San Marino, foi resultado de uma série de pequenos erros e circunstâncias que culminaram em uma das tragédias mais impactantes da história da Fórmula 1. Embora o acidente tenha sido amplamente analisado, alguns aspectos curiosos e menos conhecidos daquele dia ajudam a entender como uma sucessão de eventos criou um cenário fatal. O fim de semana do GP já havia sido marcado por tragédias. Na sexta-feira, Rubens Barrichello, grande amigo de Senna, sofreu um grave acidente que o deixou fora da corrida. No sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger perdeu a vida durante os treinos classificatórios, algo que abalou profundamente Ayrton. Ele passou a noite anterior à corrida discutindo questões de segurança com outros pilotos e chegou a cogitar não correr, mas decidiu participar, acreditando que poderia honrar Ratzenberger e pressionar a Fórmula 1 por mudanças. No dia da corrida, um detalhe técnico que passou despercebido foi o uso de um volante modificado no carro de Senna. Ele havia pedido que o volante fosse ajustado para melhorar sua ergonomia, mas o procedimento foi realizado às pressas, e a haste foi reconstituída de forma questionável. Durante a prova, o carro de Senna, um Williams FW16, também enfrentava problemas de estabilidade devido às mudanças no regulamento daquele ano que baniram os sistemas eletrônicos de assistência, como suspensão ativa e controle de tração. Esses fatores tornaram o carro mais difícil de pilotar, especialmente em alta velocidade. Outro aspecto curioso do dia foi o momento do safety car, acionado logo no início da corrida após um acidente. O veículo utilizado, um Opel Vectra, não era adequado para manter um ritmo elevado na pista, o que fez com que os pneus dos carros da Fórmula 1 esfriassem. Isso comprometeu a aderência, deixando os carros ainda mais instáveis. Quando a corrida foi retomada, Senna perdeu o controle do carro na curva Tamburello e o impacto foi agravado pela falha na barra de direção, que se quebrou durante o acidente. O que poucos sabem é que, segundo análises, uma peça de suspensão que perfurou o capacete de Senna atingiu seu crânio em um ângulo improvável, tornando o acidente letal. Após o acidente, Senna foi levado ao hospital, mas já estava praticamente sem sinais vitais. Curiosamente, ele carregava na cabine do carro uma bandeira da Áustria, que pretendia erguer caso vencesse a corrida, como forma de homenagem a Ratzenberger. Esse gesto mostrou o lado humano de Ayrton, que mesmo em um momento de tensão, pensava em como honrar um colega. A morte de Senna levou a uma revolução na segurança da Fórmula 1, com medidas que salvaram inúmeras vidas desde então. Uma das teorias da conspiração mais comentadas sobre a morte de Ayrton Senna sugere que seu carro teria sido sabotado no fatídico GP de San Marino, em 1994. Essa ideia ganhou força entre alguns fãs e analistas devido à grande influência de Senna na Fórmula 1, sua postura crítica em relação a questões de segurança e, claro, pela comoção gerada pela sua trágica morte. No entanto, é importante reforçar que essa é apenas uma teoria, sem qualquer comprovação oficial.
Os defensores dessa hipótese apontam para os problemas técnicos enfrentados pelo carro de Senna naquela temporada. Ayrton Senna é amplamente lembrado por sua habilidade nas pistas e seu imenso talento, mas também por sua enorme humanidade, que se refletia em gestos de generosidade e cuidado com os outros pilotos. Um dos momentos mais emblemáticos de sua solidariedade ocorreu durante o Grande Prêmio de Imola, de 1989, quando ele salvou a vida do piloto francês Eric Comas. Durante a corrida, Comas sofreu um acidente grave na curva Arc Mineral, ficando preso no asfalto. O piloto ficou desacordado e a situação era crítica. Enquanto a maioria dos pilotos estava focada em suas próprias corridas, Senna, que passava pela pista na volta seguinte, não pensou duas vezes. Ele imediatamente reduziu a velocidade e parou seu carro na pista, a poucos metros do local do acidente. Senna, conhecido por sua habilidade e velocidade, deixou sua competitividade de lado e, ao invés de continuar a corrida, se preocupou com a segurança de seu colega. Ele correu até o carro de Comas, que estava ainda preso no cockpit e em risco de sofrer ferimentos maiores. Senna, com grande tranquilidade e presença de espírito, tentou abrir a cápsula de segurança do carro de Comas, e ao perceber que o piloto francês estava inconsciente, tomou medidas imediatas para garantir sua segurança até a chegada dos socorristas. Graças à rápida intervenção de Senna, Comas foi resgatado de maneira mais segura. Apesar do grande susto, ele sobreviveu ao acidente e mais tarde agradeceu publicamente a Senna pelo gesto. Esse episódio destacou não apenas a coragem de Senna em situações de risco, mas também seu compromisso com a segurança dos pilotos. A vida pessoal do piloto sempre gerou bastante interesse, e dois dos relacionamentos que mais chamaram a atenção do público foram com a apresentadora Xuxa Meneghel e com a atriz Adriane Galisteu. Ambos os relacionamentos foram marcados por altos e baixos, com muito destaque na mídia, e episódios que até hoje geram discussões. O relacionamento de Senna com Xuxa Meneghel foi um dos mais comentados da época. Eles se conheceram no início dos anos 1990, quando Senna já era um ícone global da Fórmula 1, e Xuxa, a rainha dos baixinhos, era uma das apresentadoras mais populares do Brasil. A química entre eles foi imediata, e o namoro dos dois logo se tornou alvo dos holofotes. Durante o relacionamento, o casal era frequentemente fotografado em eventos públicos e viagens, mas o romance sempre foi discreto e, em muitos aspectos, protegido da imprensa. No entanto, apesar de todo o carinho entre eles, o relacionamento foi conturbado, com altos e baixos. Xuxa, em algumas entrevistas, chegou a falar sobre como o relacionamento com Senna era complicado, principalmente por conta da distância e das exigências de suas carreiras. Senna, com sua vida de piloto intensa, estava sempre viajando, o que tornava o relacionamento desafiador. Ambos terminaram o namoro em 1992, mas mantiveram respeito um pelo outro. Xuxa, inclusive, ficou profundamente abalada pela morte de Senna em 1994 e chegou a afirmar que ele sempre foi um grande amor de sua vida, refletindo sobre o quanto o relacionamento foi significativo para ela. O romance de Ayrton Senna com Adriane Galisteu foi, por outro lado, mais controverso e gerou muito burburinho na mídia, especialmente devido ao momento em que se deu. Eles começaram a namorar em 93, pouco tempo antes da morte trágica de Senna em 1994. Na época, Galisteu era uma atriz e modelo em ascensão, e o relacionamento deles foi alvo de especulação constante pela imprensa. A relação entre Adriane Galisteu e a família de Ayrton Senna foi marcada por tensões e especulações, especialmente após a morte do piloto. Adriane era namorada de Senna nos meses que antecederam sua tragédia, mas nunca foi plenamente aceita pela família, que mantinha um círculo bastante reservado e tradicional. Como jovem modelo e atriz em ascensão, Adriane tinha um estilo de vida mais público, algo que contrastava com o perfil discreto que a família de Senna valorizava. Havia o receio de que ela pudesse estar se beneficiando da fama do piloto, uma percepção que nunca foi comprovada, mas que foi amplamente explorada pela mídia da época. Outro ponto de atrito foi a relação anterior de Senna com Xuxa Meneghel, que era querida pela família, especialmente por sua irmã Viviane Senna. Xuxa já era uma figura consolidada e próxima do núcleo familiar, o que fazia com que Adriane, de certo modo, enfrentasse comparações desfavoráveis. Essa preferência por Xuxa reforçou a distância entre Adriane e os familiares de Senna, que a viam como alguém fora do perfil que imaginavam para ele. Após a morte de Ayrton, a exclusão de Adriane das cerimônias oficiais e homenagens públicas reforçou ainda mais as tensões. A família, em especial Viviane, parecia empenhada em manter o controle sobre a narrativa do legado do piloto, o que gerou rumores de que Adriane teria sido deliberadamente deixada de lado. Além disso, membros próximos a Senna alimentaram a ideia de que Adriane teria usado o relacionamento para ganhar fama, algo que ela sempre negou.
A música que se tornou um ícone da trajetória de Ayrton Senna na televisão brasileira, conhecida como tema do Ayrton Senna, surgiu de uma forma bastante curiosa. Durante a década de 90, a TV Globo queria criar uma maneira emocionante de destacar as vitórias de Senna nas transmissões da Fórmula 1, já que ele era a grande estrela e suas conquistas estavam sempre no centro das atenções. A música foi composta por Eduardo Lages, o maestro que trabalhou por anos com Roberto Carlos, e foi criada para ser tocada sempre que Senna vencia uma corrida. A melodia épica, com um tom triunfante e emocionante, foi incorporada às transmissões da Globo e imediatamente se tornou associada à imagem de Senna. O tema foi utilizado principalmente nas vitórias de Senna, e seu impacto foi tão grande que passou a ser uma espécie de hino não oficial do piloto, embalando momentos de celebração e emoção nas vitórias do brasileiro. Ayrton Senna não foi apenas um campeão nas pistas, mas também um homem de enorme coragem e humanidade, que conquistou o respeito de todos ao seu redor. O impacto de sua vida ainda é sentido até hoje, e é por isso que continuamos a celebrá-lo. Se você curtiu essas curiosidades e quer saber mais sobre grandes ícones como Senna, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.